Nós vamos dar continuidade, voltar depois de um parênteses na nossa série de mensagens sobre investindo em grandes relacionamentos. Ainda temos 2 mensagens para encerrarmos acabarmos com essa série, mas não esgotarmos, porque é inesgotável esse tema sobre relacionamentos. Então pegue aí seu boletim, pegue sua caneta, pegue a sua Bíblia e então hoje nós vamos para a 6ª parte da série Investindo em Grandes Relacionamentos, dentro da temática do amor, que é o tema da nossa igreja para este ano, amando a Deus, as pessoas e a igreja, amando intensamente. Então, nós estamos intensificando o nosso amor neste ano por Deus, pelas pessoas e pela nossa igreja. E nós estamos fundamentando esta série no capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13. E só neste versículo 4, está toda esta série, que já são 6 mensagens, além de algumas partes foram subdivididas em 2 ou 3, então é realmente um grande tema para estudarmos e aplicarmos em nossas vidas. E o texto primeiro, então, básico é este aqui, 1 Coríntios 13, 4, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então nós já vimos o poder da paciência, estão lembrados? Nós já vimos o orgulho, estão lembrados? Nós já vimos a vanglória, que é se encher de orgulho, e dentre outros temas que nós já vimos nesse capítulo do amor. É importante nós aprendermos sobre isso, porque os nossos relacionamentos interpessoais, eles provam que conhecemos a Deus ou não. É através dos nossos relacionamentos com as pessoas é que vamos provar o nosso amor a Deus. E como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas, isto vai dizer a intensidade de amor que temos por Deus. Por isso é importante você investir nos relacionamentos, porque é isso que vai para a eternidade. São os nossos relacionamentos. No céu, nós estaremos conscientes daquilo que estamos fazendo e estaremos, como o pastor falou, lá não estaremos trabalhando, o trabalho é aqui na terra, mas estaremos para sempre, sempre, sempre adorando ao Senhor, mas consciente da nossa existência, agora num corpo espiritual lá no céu. Por isso, nós precisamos investir em nossos relacionamentos para mostrarmos este amor e levarmos mais gente para o céu. A maneira como eu me relaciono com as pessoas mostra o quanto eu amo a Deus, porque o amor é a base dos nossos relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre a inveja. E a Bíblia diz que o amor não é o quê? Invejoso, segundo o texto que nós lemos. Então, se amamos, não devemos invejar. Às vezes, entretanto, somos invejosos inconscientemente. Mas eu não sou invejoso. Então, ouça essa mensagem e vamos ver se somos invejosos ou não. E se o somos, nós vamos dar dicas para não continuarmos nesta situação ou não permitirmos que a inveja nos domine e então nos distanciamos do amor de Deus. Por isso eu quero que você anote aí a definição que nós estamos dando para a inveja.
Inveja, escreva, é um sentimento sempre negativo provocado pela prosperidade, olha aí, prosperidade de outra pessoa. Então aquele sentimento, o outro prosperou, está crescendo, aí você começa a ficar triste pelo crescimento, pela prosperidade do outro, a olhar para alguém com maus olhos, é ter o olho gordo pelas coisas dos outros. Li um adesivo de um carro zerado, que dizia o seguinte: tira o olho gordo de mim, eu apenas trabalho. Então, muitas vezes é isso, a inveja faz com que você dilate os seus olhos para, então, desejar aquilo que não é seu e que foi conseguido com o trabalho. Portanto, não invejar é um mandamento bíblico. A Bíblia diz, agora Paulo em Gálatas 5:26, ainda Paulo, melhor dizendo, em Gálatas 5:26 diz assim: não invejando-nos uns aos outros. E a inveja é pecado. E Pedro então manda que a deixemos. Em 1 Pedro 2:1 diz assim Pedro: deixando, pois, o quê? Toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda sorte de maledicências. Esta é a ordem bíblica para nós. O invejoso diz: eu não só quero o que é seu, mas quero também que você perca o que adquiriu. O invejoso diz: quero que você perca o melhor emprego, os melhores negócios, a liderança, o ministério, a célula. Esse é o pensamento do invejoso. E por isso nós podemos encontrar a inveja em todos os círculos de relacionamentos, em todos ajuntamentos, aonde há ser humano, há inveja. A inveja pode ser vista em todos os círculos de relacionamento, pode ser vista na família. A Bíblia descreve alguns exemplos de rivalidades familiares, e quero destacar aqui um exemplo clássico de José e seus irmãos. Os irmãos de José tinham inveja de José por ser um jovem sonhador. O verso 11 do capítulo 37 de Gênesis diz assim: seus irmãos, irmãos de José, pois o invejavam, seu pai, porém, guardava esse caso no coração. E também no Novo Testamento há o irmão mais velho, que se encheu de inveja contra o seu irmão mais novo, na parábola do filho pródigo, diz Lucas 15:28, mas ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar. As perguntas do filho mais velho eram essas: por que o novilho cevado não foi abatido para mim? Por que aquela festa não foi feita para mim? Por que eu não tenho essas vestes, o anel, as homenagens? Podemos verificar isso na igreja, quando o irmão que já está na igreja há anos e começa a pensar: por que o líder não está dando mais atenção para mim? Por que o pastor não está mais olhando para mim? Por que o discipulador está fazendo isso e aquilo? Por que não me convido para liderar um ministério, uma célula? Por que convidar o fulano e não convidar o cicrano, que é mais capacitado que eu? Será? Então podemos encontrar isso em nossa família, não só família de sangue, mas também na família espiritual. Quem convidou você? Alguém trouxe até o cachorro, né? Mas também podemos encontrar a inveja no trabalho. Vendedor inveja o colega, vocês vendedores sabem muito bem disso, né? Mas não são invejosos, mas vocês são. Podem perceber a inveja sobre você, que o crente, ele se destaca pelo trabalho honesto. Médicos invejam outros médicos, os que estão aqui sabem muito bem disso. Secretárias, então, invejam outras secretárias. A história de Saul e de Davi ilustra como a inveja está presente no trabalho, no meio do trabalho. A partir do momento em que Davi derrubou o gigante Golias, outro muito mais poderoso gigante começou a se levantar na vida de Saul. Sabe qual foi? A inveja.
A Bíblia diz em 1 Samuel 18, 8 e 9, Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante diz a Bíblia que Saul olhava com inveja para Davi. Saul sentiu a chegada de um novo herói e muito rápido a inveja se espalhou em seu coração. Depois de espalhada a inveja no coração de Saul, meus irmãos, o efeito foi tão penetrante, tão devastador, que ele dedicou o resto da sua vida caçando Davi a fim de matá-lo. A quem você está caçando na vida? É o seu vizinho? É o seu colega de trabalho? É o seu patrão? Quem você está caçando? Hoje Deus trouxe você aqui para parar de ser caçador de pessoas que você quer acabar. A inveja tomou tanto espaço no coração de Saul que o Espírito de Deus teve de se retirar dele. Isso era possível no Antigo Testamento. Hoje não é possível se perder o Espírito. Uma vez que você recebe Jesus, você o recebe para sempre e não perde Jesus, nem o Espírito, nem Deus. Porque os três são um e são inseparáveis. Mas no Antigo Testamento se perdia. E o Espírito de Deus então saiu de Saul, por causa que ele deu lugar à inveja. O invejoso perde a comunhão com Deus. Mas hoje, na graça, não perdemos o Espírito, mas o entristecemos, diz o Novo Testamento. Esse é o poder da inveja, de fazer com que você perca a comunhão com Deus, com a igreja, com as pessoas. A inveja tira de você a força, a comunhão com Deus. A inveja, meus irmãos, é um veneno mortal. Deixa eu trazer à sua memória aquela história de um atleta que ganhou o segundo lugar. O que ganhou o primeiro lugar e o que ficou em segundo lugar não se conformou com a sua classificação. Ao que ganhou o primeiro lugar foi erguido na cidade uma estátua dele mesmo, né, por prêmio. Então a cidade toda sabia que aquele atleta foi o melhor. E aquela estátua ficava na passagem do que ganhara em segundo lugar. E todos os dias aquele que ganhou o segundo lugar era um atleta veloz, era também capacitado. Mas ele não se conformou com aquilo. E todos os dias tinha que passar onde aquela estátua fora erguida. E ele então muitas noites perdera o sono. E quando via a insônia, então ele descia até aquele lugar da estátua do ganhador e cortava um pedaço daquela estátua. Mas um dia, o corte foi grande, que a estátua caiu sobre ele e o matou. Foi a inveja que o matou, por não aceitar aquilo que o seu colega de corrida, de atletismo, alcançara. E muitas vezes nós estamos assim, tirando os pedaços das pessoas. Muitas vezes nós estamos fazendo isso. Mas aprenda com essa ilustração, que isso pode matar você, não matar o outro. É preciso que você hoje se liberte dessa coisa horrível que está fazendo com que você tire alguns pedaços dos outros. Nós precisamos entender que a inveja destrói vida, mata sonhos, mata pessoas. E o diabo manipula, por isso o diabo manipula a inveja para destruir os relacionamentos entre as pessoas.
Por isso também nós precisamos saber a causa ou as causas da inveja em nossas vidas. E eu quero dar algumas dicas aqui. Sabe o que causa a inveja? A primeira causa, escreva aí, conflitos nos seus relacionamentos. A inveja, ela produz conflitos. Tiago diz, onde há inveja, aí há confusão em toda obra má. Ainda Tiago diz, 4:1, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. A inveja causa conflitos no casamento, na igreja, no trabalho. Quando você é promovido no seu trabalho, muitos dos seus colegas começam a armar contra a sua vida. Um exemplo bíblico que nós podemos destacar também é esse aqui dos saduceus, quando viram que o trabalho do apóstolo Pedro e dos outros apóstolos faziam, crescia estrondosamente. E então os saduceus sentiram inveja profundamente. Diz Atos 5, 17 e 18, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Agora, por que os saduceus se encheram de inveja dos apóstolos? Sabe por quê? Escreva aí, porque o trabalho que os apóstolos faziam estava crescendo. O crescimento incomoda o inferno. E nós precisamos não nos intimidarmos com as ameaças do inferno. Porque é isso que ele quer, que a igreja fique paralisada no tempo e no espaço. Mas a igreja está em movimento, porque ela é uma igreja viva. Ela tem o Espírito Santo de Deus que coloca a igreja para se movimentar, para sair, para testemunhar, como o pastor Timel está nas aldeias e como nós que estamos aqui na cidade precisamos desse movimento, não só nas aldeias, mas também nas ruas, nas praças, nos nossos condomínios, nos nossos bairros, enfim, aonde estivermos e por onde passarmos, é preciso que haja esse movimentar. Atos 5,16 diz, também das cidades circunvizinhas concorria muita gente. Grave isso, muita gente. No reino de Deus, o reino de Deus não é para pouca gente. Tem gente que tem medo de muita gente. Mas você precisa se acostumar, porque no céu haverá muita gente. E você precisa se acostumar, porque Jesus sempre tinha multidões o seguindo. Então, a igreja do céu na terra tem que ser uma grande igreja, com multidões, ganhando as cidades, ganhando as nações. Em segundo lugar, a inveja causa ressentimentos em você. Diz Tito 3,3, outrora nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja. Odiávamos aos outros e os outros nos odiavam. Isso é a velha vida, mas você é uma nova criatura. Por isso a inveja não deve ter lugar, porque você é um novo ser. Você nasceu de novo, você é uma nova pessoa. O seu passado foi cancelado. Ei, você está no reino de Deus. Você está aqui na terra e o reino de Deus está no seu coração. Então precisa dizer isto ao inferno, que o reino de Deus impera, que é Ele, através dele, que as nações, que as pessoas serão ganhas. O invejoso fica ressentido pelo sucesso do outro. Eu deveria ser promovido, não ele. O invejoso fica ressentido pela riqueza das pessoas, dos outros. Os olhos do invejoso não estão nas coisas dele, mas no que os outros possuem. E começa a dizer, ele não ganha tanto para viver numa casa daquelas, ele não ganha tanto para ter um carro zerado.
O invejoso também fica ressentido pela espiritualidade de alguém. Como ele pode ser mais espiritual do que eu? A inveja produz outros pecados, tais como o roubo, a fofoca, o adultério. A maioria dos assaltantes, eles fazem isso com inveja. Eu descobri por experiência própria. Quando, por 1h30, presenciei e aprendi a assaltar celular, pregando a palavra para assaltante e ao mesmo tempo aprendendo, para não colocar em prática, mas para ensinar, para não se fazer isso. E quando passávamos num ajuntamento de jovens, numa festa de jovens, e o assaltante que estava do meu lado, percebia a inveja. Ele dizia: olha aí, olha esse pessoal gastando dinheiro, eu aqui, tentando assaltar alguns celulares para ter dinheiro. Os assaltantes estão com inveja, porque não têm, por isso vão roubar. Essa é a verdade. Em terceiro lugar, a inveja, sabe o que ela causa? Ela transforma você em um miserável. A inveja é uma das maiores demonstrações de mesquinharia humana. Eu quero trazer também à sua memória a história de 2 pacientes internados no hospital. Você está lembrado dessa história contada por David Jeremias no seu livro, num dos seus livros? 2 pacientes, seu leito perto de uma janela do hospital, o outro no meio, que não havia possibilidade nenhuma de olhar pela janela. O que estava na janela, com muito sacrifício, podia abrir a janela e olhar fora. O outro só para cima, com as costas na cama, e não podia olhar as belezas lá fora. E o que estava na janela começou com o propósito de alentar, de dar mais sentido para aquele que não podia ver o exterior. Ele começou a criar e a dizer que estava vendo o jardim, e a dizer que estava vendo coisas bonitas, uma relva, e a demonstrar para ver se aquele outro no leito tivesse um pouco de alegria. Mas de repente o que estava na janela deu um problema de respiração e ele não conseguiu apertar o botão para chamar a enfermeira, mas o outro que estava longe da janela, com inveja, porque não podia ver fora, mas podia apertar o botão para chamar a enfermeira, não a chamou, e o que estava na janela morrera. Após a morte, aquele que sobreviveu pediu para ficar na janela, e ele foi ficar na janela. O seu leito foi para o lugar do morto, e ele então, com muito sacrifício também, começou a olhar, e não viu nada da beleza que o seu colega de hospital descrevera. A inveja mata, faz isso com as pessoas. Nós precisamos nos libertar disso. Aquele que não podia estar na janela pensava: por que eu não posso ver? Só ele pode ver. Aquele que estava na janela
queria dar alegria ao outro, mas ele não entendeu e a inveja o dominou. E muitas vezes nós estamos assim. E a Bíblia diz, Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos e mata. A inveja consome o invejoso, assim como a ferrugem consome aos poucos o ferro. A inveja faz você um miserável e infeliz. Você sabe qual é um dos grandes segredos de uma vida feliz? Escreva aí a resposta. O segredo de uma vida feliz é aprender como eliminar a inveja da vida. É um aprendizado a eliminação da inveja, o deixar a inveja que Pedro falara. E hoje você vai aprender a eliminar esse resquício de inveja, ou essa inveja que já está por dentro de você. E você vai aprender agora como você pode deixar a inveja, ou como não ser dominado por ela, pela inveja. E eu quero dar 3 dicas aqui rapidamente para você hoje sair daqui livre, liberto e amando as pessoas, não invejando as pessoas. Primeira, não se compare com os outros. Esta é a primeira dica para você deixar a inveja ou não se deixar dominar por ela. A raiz da inveja é a comparação. A Bíblia diz em 2 Timóteo 10:12, não temos, Paulo dizendo, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que nós não devemos ter a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam, agem sem entendimento. Então, se comparar com outro é agir sem entendimento. A pessoa pensa, se eu adquirir um carro como o do fulano, aí eu vou ser mais feliz. Mas o problema é que isso não é verdade. Por quê? Porque você não pode comprar a felicidade. Felicidade se adquire crendo e entregando a vida a Jesus. Paulo declarou, Gálatas 6:4, que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá satisfação pessoal de uma obra bem feita, e não precisará se comparar com outra pessoa. Ei, você é você, não existe outro você na face da terra. Dos mais de 7 bilhões de pessoas neste planeta, você é único. Por isso você não pode se comparar com outro, ou querer ser o outro, ou, o mais prejudicial, desejar o do outro, o que o outro tem. Além de querer ser o outro, quer o que o outro tem. E por isso, a inveja toma conta. Você é exclusivo. Você não precisa se comparar com os outros, faça o seu melhor. A Bíblia, Paulo está dizendo que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor. Ei, você é capaz de fazer o melhor. Você não precisa ter esse sentimento de inferioridade. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu estou numa família pobre. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho carro, eu não tenho aquilo. Pare com isso. Eu não tenho o que o outro tem. Pare com isso. Você pode fazer o melhor, porque Deus pode te dar, pode capacitar, pode te dar condições, se você crer, abrir as portas para que você tenha, com honestidade, com trabalho. Você não precisa se comparar com os outros, faça o seu melhor. É daí que a satisfação aparece, é quando você faz o seu melhor e não querer fazer o que o outro está fazendo e não consegue.
Todo invejoso abriga no seu interior um certo grau de inferioridade, de incapacidade. E por isso então ele começa a invejar. A segunda dica para você se libertar da inveja ou não permitir que ela domine você, ou deixar a inveja, é esta aqui: respondendo aos outros com amor, porque o amor não é invejoso. O amor não inveja, diz Paulo, porque o amor não é invejoso. A pessoa não invejosa fica feliz quando as pessoas são abençoadas, quando são bem-sucedidas, quando prosperam, quando crescem. O amor é o oposto da inveja. A Bíblia diz: alegre-se com os que se alegram. Mas muitos estão tristes com a alegria dos outros. A terceira dica para você hoje se libertar da inveja e deixar a inveja na sua vida é reprogramando sua mente. A reprogramação ou a renovação da sua mente. Mantenha, Colossenses 3,2 diz: mantenha os pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Este é o nosso problema, que esquecemos dos céus e nos entranhamos aqui na terra e nos preocupamos e adoecemos. Agora, como é que você pode reprogramar a sua mente? Eu tenho aqui também outras dicas. Primeiro, tente ver a vida do ponto de vista de Deus, não do seu ponto de vista. A maneira como Deus vê a vida. Segundo, reconheça que as coisas materiais são temporárias, passarão, se acabarão. Terceiro, concentre-se nas coisas que vão durar pela eternidade ou por todo o tempo. E quais são as coisas que vão durar pela eternidade ou para sempre? São as pessoas, são os nossos relacionamentos. Como amar as pessoas, conhecer a Deus e servindo aos outros, essas coisas duram para sempre. O servir a Deus, o adorar a Deus, amando as pessoas. A quarta dica para você reprogramar a sua mente: comece a se relacionar com Jesus. É aqui o começo de tudo, da libertação de tudo e de todos, que nos oprime, que nos adoece. Você precisa ter uma relação pessoal com Jesus. A Bíblia diz, em João 1,12, mas a todos quanto o receberam, a todos que o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Este é o primeiro passo para você se relacionar com Jesus e viver uma vida livre da inveja. A única coisa que não pode ser tirada de você, sabe qual é? É a sua fé, é a sua relação pessoal com Deus através de Jesus. Não é a religiosidade fanatizante, porque a religiosidade, ela nos escraviza, mas o relacionamento com Jesus nos liberta e nos faz pessoas melhores. E nos relacionaremos com as pessoas. E você não vai se aborrecer com a inveja quando você, então, tem Jesus. E não vai aborrecer com a inveja que os outros têm de você. Que às vezes a gente fica aborrecido com a pessoa que está com inveja de nós. Mas quando temos Jesus, nós as perdoamos. O plano de Deus para você é salvar você, é libertar você, é curar você, é fortalecer você, é dar prosperidade a você. Deus diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de quê? De fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. A nossa nação precisa disso. Nós brasileiros precisamos disso. Esta esperança, esse futuro.
hoje estamos vendo um tempo, um dia histórico. E Deus está no controle. Deus não perdeu o controle das nações. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é de clamarmos, de nos ajoelharmos, entregando as nossas vidas primeiramente ao Senhor, consagrando as nossas vidas, para que essa nação seja uma nação cujo Deus é o Senhor, que domine o Senhor, que o Senhor tenha liberdade através dos crentes para agir nesta nação. Então, dobremos os nossos joelhos, enquanto nós cantamos esta canção, nesta noite histórica para nós brasileiros. Precisamos dobrar os nossos joelhos pelas nossas vidas, pelos nossos filhos, pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, pelas pessoas que fazem leis, pelas pessoas que estão julgando, pelas pessoas que estão governando a nossa nação. Elas precisam deste apoio espiritual, elas precisam da igreja, e a solução para o nosso país está na igreja, está no Senhor. É a igreja a esperança desta nação, é a igreja do Senhor que é a esperança desta nação, porque Ele disse que planos de fazê-los prosperar. Então está em nós. A nossa cidade de Manaus está esperando por nós. O nosso Brasil está esperando por nós. Eu quero convidar você a ficar em pé. E se você quer vir aqui clamar ao Senhor, e se ajoelhar diante do Senhor, clamar ao Senhor pela nossa nação, clamar ao Senhor pela sua vida, clamar ao Senhor pela sua família, clamar ao Senhor pelas igrejas, clamar ao Senhor pelas vidas que estão em trevas, no engano, na mentira, pelas vidas que estão escravizadas pelo mal, pelas vidas que estão nos vícios, nas drogas, pelas pessoas que estão no mundo da prostituição. Você vem aqui e clama ao Senhor, se ajoelhe diante do Senhor. A Bíblia diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, olha, orar, jejuar e me buscar a minha face, eu ouvirei, sararei a sua nação. Venha, venha. Se não puder se ajoelhar, e renuncio os desejos, eu deixo tudo que toma o meu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar, Tu és minha melhor escolha. Precioso pra mim, és tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida, o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo, o que posso te dar, senão o meu viver. A sua vida é o maior e melhor bem. Entregue àquele que deu a você. Você recebeu o poder da livre escolha. O Criador criou você, mas agora você escolhe adorar o Criador. Venha, se entregue ao Senhor, quebre todas as barreiras, todas as dificuldades, e venha clamar ao Senhor. Se junte ao povo que se ajoelha aqui. Eu me ajoelho pra Deus.
renuncio os desejos e deixo tudo que toma o teu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar, Tu és minha melhor escolha, és precioso pra mim, és tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida, o que é de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo, o que posso te dar, senão o meu viver. Pouco te dizer, te devo a minha vida, o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo, o que posso te dar, senão o meu viver. Se você pode se ajoelhar aí na sua cadeira, se ajoelhe. Você não pode sentar ou ficar em pé, e nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é o Deus das nações, é o Deus do tempo e da eternidade, da história, que controla todas as coisas. Aqui estamos, Pai, colocando na presença do Senhor o nosso Brasil, as autoridades, os políticos, os juízes, todas as pessoas que receberam autoridade nesta nação. Deus, nós clamamos por elas. Cura nossa nação, abençoa o nosso país. Perdoa os nossos pecados, os pecados da nossa nação. Ó Deus, e que são muitos, mas nós como igreja estamos ligando no céu o que está acontecendo aqui na terra, porque queremos viver em paz nesta nação. Queremos ver Teu Evangelho prosperar, Teu amor e a Tua graça sendo espalhadas nesta nação. Deus, toma conta do nosso país. Agora oramos pelas nossas famílias, ó Deus, pelos nossos filhos, filhas. Deus, em nome de Jesus, toma conta das nossas famílias, protege-nas. Protege, Senhor, as nossas famílias de todo o mal, de todo assalto, toda a violência que impera nesta cidade. Pai, nós estamos orando por uma nuvem de proteção sobre as nossas vidas, os nossos veículos, as nossas casas, as nossas ruas, em especial Campos Elíseos. Ó Deus, que esta nuvem de proteção não saia daqui, porque sabemos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui estamos, Pai, para clamarmos ao Senhor. Aceita o nosso clamor, responde o nosso clamor, que não é só desta igreja, mas é de todo o povo brasileiro. Pai, nós fazemos isso porque cremos no poder da oração, que não está em nós, mas está no Senhor, que responde à oração. Por isso, nos ajoelhamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você pudesse levantar agora.
Aplauda ao Senhor.